Bom, a gente já não está falando de uma notícia boa, que aumenta o combustível, mas o esporte também não começa com notícia boa para o torcedor tricolor, né? Drica Evarini está aqui porque o Jack voltou para casa com outra derrota na bagagem, mais um 3-0. O time despencou na tabela de classificação. Drica, boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Despencou e hoje, inclusive, estaria fora do grupo que se classifica às quartas de final. Mais uma vez, o Joinville acabou sendo derrotado fora de casa, dessa vez para o Avaí, lá na ressacada no sábado. E com isso, hoje está na 9ª colocação do Campeonato Catarinense. Inclusive, com uma das piores defesas e um dos piores ataques do Campeonato Catarinense depois desses 6-0, somando Criciúma e Avaí nesses 2 jogos fora de casa. Joinville, no primeiro tempo contra o Avaí, ainda se segurou bastante, né? Principalmente no setor defensivo, que é aquilo que a gente já vem falando aqui desde o começo do campeonato, que é a principal base desse time do Joinville. Mas na segunda etapa, com as alterações do Anderson Moreira, o Avaí foi aí ao ataque, continuou pressionando o Joinville e aí os 2 jogadores que saíram do banco de reserva construíram essa vitória para o Avaí. 2 gols do Wagner Love para fechar aí essa vitória do Avaí em 3-0 e o Joinville voltar para casa com 2 derrotas na bagagem. Como a gente falou, mais uma vez o Joinville demonstrou as mesmas fragilidades e fraquezas que a gente tem visto desde o início do campeonato. Apesar de uma boa defesa, e aí a gente tem que também se explicar, né? Perdeu por 3-0 em 2 partidas, mas o setor defensivo foi muito pressionado nas 2 partidas. Como eu falei, o Joinville conseguiu se segurar no primeiro tempo, mas aí de tanta pressão, o Avaí no ataque o tempo inteiro acabou construindo essa vitória. Mas o setor criativo e o ataque continuam não funcionando, apesar das mudanças e das tentativas do Emerson Maria. Já utilizou 6 jogadores diferentes no meio-campo do Joinville desde o começo desse campeonato catarinense e ainda assim o Joinville não consegue ter essa criatividade de fazer essa bola chegar nos atacantes e como pena, o Joinville acaba aí essa rodada na 9ª colocação. O Emerson Maria falou um pouquinho depois dessa derrota para o Avaí sobre como o Joinville precisa trabalhar o mental para o jogo de quinta-feira. Primeiro, sendo bem sincero e honesto com vocês, eu tenho que juntar os cacos, né? Juntar os cacos aqui não é fácil, uma equipe como o Joinville tomar 2-3-0, né? Tem um impacto negativo e esse impacto negativo eu tenho que matar no peito, eu tenho que absorver. E não adianta estar falando aqui que eu vou jogar com 2 centroavantes, a forma que eu vou jogar. Primeiro, eu tenho que recuperar emocionalmente a minha equipe, né? Que a gente estava fortalecido, estava vindo uma invencibilidade, a melhor defesa, a gente tinha feito 2 gols no jogo, tinha feito gol contra o Brusque, né? E agora são 2 jogos que a gente não faz gol, toma 3 gols e sai com 2 derrotas e, logicamente, despenca da tabela, né? Temos uma possibilidade ainda, dependendo do resultado, de permanecer no G8, mas caso não permaneça no G8, uma vitória contra o Marcílio ou uma sequência de bons resultados, ela pode nos elevar de novo na condição que a gente almeja. Tá aí, né? Não terminou no G8 e tem um confronto direto na quinta-feira contra o Marcílio Dias aqui na Arena Joinville às 8 horas da noite. E aí sim, é aquele jogo de vida ou morte. O Joinville não pode nem pensar em perder para o Marcílio Dias, porque senão vai começar a brigar contra o rebaixamento e não para a classificação às quartas de final e brigar pela vaga na Série D.